Então, e olha, e outra questão que eu achei interessante, considerando que foi falado sobre o Benet, né, que ele considera, esse autor, ele considera que o corpo ele é o primeiro mediador das experiências cognitivas, né, porque a partir do corpo, considerando que a partir do corpo, a criança ela passa a ter contato com os objetos ao seu entorno, né? E a partir dessa exploração, partindo do seu instrumento corporal, digamos assim, ela passa a compreender o mundo. Então, quando ele fala que o corpo é o primeiro instrumento de mediação entre o indivíduo e o conhecimento, nós podemos aqui fazer um resgate também de Piaget, quando ele menciona que as crianças ela passa por diversas fases de desenvolvimento cognitivo. Uma delas, inicialmente, é a fase sensório-motora. Ou seja, nessa fase sensório-motora, como o próprio nome diz, né, motora de motricidade, movimento, corpo, né, e o sensório de sensorial, ou seja, a criança, através do movimento, né, ela acaba descobrindo o mundo no qual ela está imerso, né, ela passa a ter conhecimento da sua realidade, do seu entorno, e tudo que ela pega que está diante no qual ela está diante do objeto, desculpe, o que acontece? Um exemplo, uma criança quando ela pega uma bolinha e leva até a boca, ela não simplesmente está só levando até a boca, ela está explorando esse objeto sensorialmente através do movimento, por isso que é fase sensório-motora. Então, fazendo um resgate de Piaget, é que o Benet ele fala que o corpo ele funciona como um primeiro instrumento de mediação do conhecimento, tá bom? Então, acho interessante fazer essa relação do Piaget com o Benet. Quando o Piaget fala, por exemplo, da primeira fase do desenvolvimento cognitivo, né, que é a fase sensório-motora. A criança, através do movimento e da sensorialidade, ela descobre o seu mundo, porque o seu mundo não é o mundo interno, né? Ela também, a nível psicológico, ela está descobrindo o seu mundo interno, mas aqui nós estamos falando no nível da dimensão cognitiva, né? Então, assim, ela leva até a boca, por exemplo, tudo que ela pega, ela toca, ela está explorando. Mas essa exploração não se restringe só ao aspecto tátil, ao aspecto olfativo, visual, né? Ela está assimilando, ela está incorporando características, né, desse determinado objeto de conhecimento. Objeto de conhecimento é qualquer coisa que ela pegue, que ela visualize, pegue, tá bom? Busque explorar. E assimilar é integrar ao cognitivo, à mente, ao racional. Então ela começa a observar. Por exemplo, a criança, há momentos em que ela conhece um cachorro. E a partir do momento que ela fala au au para o cachorro, ela pode ver, por exemplo, um cavalo algum dia, e ela associa bem, o cachorro tem 4 patas, tem rabo, né, tem focinho, né, e em orelhas, ele faz e late, faz au au. Beleza, ok, é um cachorro. Um dia, por exemplo, ela vê um cavalo. Ela não vai ainda discriminar que esse cavalo tem o nome de cavalo. Ela vai dizer au au. A partir do momento que ela começar a perceber características diferentes, porque ainda ela tem essa questão da generalização, né? Ou seja, o cavalo tem rabo, igual o cachorro. Né? O cavalo tem 4 pernas, igual o cachorro. Né? A partir por isso que é generalização. A partir desses conceitos genéricos, ela acaba transferindo para outros objetos de conhecimento a sua experiência prévia. Então, por isso que se fala assim, no momento que ela tem esse conflito cognitivo, ou seja, opa, esse animal que eu chamei de uau-uau, ele não late igual o cachorro, ele relincha, ele é mais alto, né? Enfim, quando ele começa a perceber essas diferenças, né, aí ocorre esse conflito cognitivo. A partir desse conflito que ocorre a acomodação, né? A acomodação é quando ele começa a diferenciar um objeto de conhecimento do outro, né? A partir de características bastante diferentes, específicas. Isso se chama acomodação. Tá? É um conhecimento prévio, anterior, que passa por algumas modificações, tá? Até ele chegar à adaptação. Tá bom? A adaptação é quando ele começa a organizar todas essas informações do meio,
né, por categorias, né, e isso demanda um certo exercício mental, cognitivo, das funções executivas, inclusive. Então, por isso que se chama adaptação, tá bom? Porque demanda muita reorganização mental, tá bom? Então, mas assim, esse processo, o que eu estou querendo dizer? Esse processo que a criança faz, que é o processo de conhecimento, de exploração do mundo externo, do mundo exterior, né, ele passa pela mediação do corpo. Por isso que o Bennett ele fala que o corpo ele é o primeiro instrumento de mediação entre o conhecimento e o indivíduo, tá bom? Por isso que eu fiz essa relação com Piaget também, acerca do estágio sensório-motor.